Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. É motivo de alegria de estarmos reunidos na presença do Senhor neste recinto sagrado, onde nós iremos louvá-lo e bendizê-lo ao seu santo nome, e que o Senhor se faça presente em nosso meio, e que tudo o que nós venhamos fazer aqui, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Convido o nosso amado irmão Joel para fazer uma oração inicial em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento em que nos encontramos na tua santa presença para agradecer o teu santo nome, meu Pai. Nesse momento, essa palavra e esses cânticos venham consolar os corações, meu Pai, daqueles que estão enfermos, que estão doentes espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, Pai. Cura, Senhor Deus, os teus servos, cura, Senhor Deus, aqueles que estão desesperados, Senhor Deus, buscando refúgio, e eles possam encontrar na tua grandeza, Senhor, na tua graça. Te agradecemos por esse dia, por esta manhã, de adoração e louvores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Convido os irmãos para cantar comigo um hino de adoração ao nosso Deus, porque Ele vive.
Samuel, com a oportunidade, irá trazer os cânticos espirituais, os cânticos deste dia para o nosso Senhor. Pessoal da amada igreja, uma paz do Senhor, amém? Vamos louvar mais um pouquinho. Te encontrar foi tão bom. Encontrar o Senhor nesse momento é muito importante, porque vivemos um momento meio de escuridão, né? Na saúde, as pessoas estão precisando encontrar ao Senhor. Então vamos lá. Encontrar foi tão bom. Não
Vamos continuar louvando. Vencendo em Jesus. É um hino que devemos sempre cantar quando tudo isso passar, né? E a gente pensa que é derrotado, mas ele vem trazendo uma vitória. Já refugia a glória.
Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, louvamos, Pai querido, por nos conceder a graça de estarmos aqui hoje para anunciarmos a Tua palavra, para louvarmos o Teu nome, Senhor. Senhor Deus, assim, Pai, traz a Tua palavra aos nossos corações, aos irmãos e amigos ouvintes. Ó Pai Celestial, faz assim, Pai, para que o Teu reino, Pai, se propague muito mais nesta terra. Te oramos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez, estamos na presença de Deus, neste recinto sagrado, para vos transmitir a palavra de Deus. E quero fazer uma leitura nesta noite, no livro de Salmo 46, do verso 1 ao 11. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias, para fazermos esta leitura em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, não tem outro tema para esta mensagem, a não ser dizer para os irmãos: não temas, porque o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, estamos vivendo tempos difíceis.
diante de uma pandemia, um vírus que já dizimou milhares e milhares de vidas no mundo inteiro. E onde ele passa, deixa famílias desoladas, famílias que choram, famílias em lutos. Nós vemos que ele não escolhe classe social, religião, mas ele tem deixado um estrago na humanidade. E, meus amados irmãos, é diante desta palavra que eu quero vos trazer neste momento, nesta noite, para dizer para os irmãos: aquietai-vos os vossos corações e credes em Deus, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é neste momento, meus amados irmãos, num momento como esse, no momento da adversidade que nós estamos enfrentando, aonde entra a descrença de muitas pessoas. É num momento como esse que o nosso adversário, que o Senhor repreenda, ele começa a querer colocar um xeque-mate na nossa fé. E às vezes nós nos questionamos e surge a pergunta: e aonde está Deus? Será que Ele não está vendo todas estas coisas? Meus amados irmãos, só sente isso quem já perdeu seu ente querido para esta doença. Há um sofrimento. O povo está desesperado. Os governos não sabem o que faz. As autoridades. O homem corre de um lado para o outro e não encontra uma solução. E, meus amados, diante de uma situação como essa, o que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer numa situação como essa? Olha, meus amados, nunca duvide do poder de Deus e da palavra de Deus. Mesmo no momento de adversidade, de aflição, é no momento como esse que surgem os questionamentos. Quero dizer uma coisa para os irmãos: o inimigo ele não poupou nem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo 3, diz que após Jesus ser batizado, no verso 4 diz que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser provado. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, Jesus Cristo, ele jejuma 40 dias e 40 noites. E foi no momento oportuno, no momento em que Jesus estava com fome, que o tentador, o inimigo, veio questionar: por que você está passando fome? Não é filho de Deus? Tu tem poder? Transforma as pedras em pães. Mas Jesus Cristo, ele disse para o inimigo: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus amados irmãos, o inimigo, ele é muito sagaz. Num momento como esse, ele começa a colocar dúvida na mente do homem. Neste momento, tem pessoas que já não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam mais na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque é um momento de aflição. Mas, meus amados irmãos, no passado, no tempo do rei Ezequias, no ano 726 ao ano 697 a.C., o povo de Israel passou por uma situação onde o rei da Síria, ele cerca Israel, Judá. Ali não havia esperança, não havia solução, porque o exército era grande. Mas este homem, ele não baixou a guarda, ele não foi questionar, ele acreditava no Deus de Jacó. Vamos ver esta leitura em 2 Crônica, capítulo 32, no verso 1 ao 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Passando esses acontecimentos históricos, e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Sanaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou a cidade forte, com o propósito de conquistá-las. Assim que o rei Ezequias percebeu que Sanaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, este homem buscou o conselho dos seus príncipes e oficiais, comandante do seu exército, sobre a ideia de mandar fechar as passagens de águas das fontes do lado de fora da cidade, e eles ajudaram. Então, quando o rei Ezequias viu que o rei da Síria, Sanaqueribe, vinha, qual a intenção? Ele disse assim: nós vamos tampar as fontes das águas, porque se esse exército vier, ele vai encontrar recursos, vai encontrar água. Então, sabiamente, este homem não deu água para o inimigo. No verso 4 diz: assim foram reunidos muitos homens, fecharam todas as fontes de riacho que atravessava a região. Portanto, eles argumentavam, porque viria o rei da Síria e acharia água à vontade e saciar sua sede. Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro, construiu torres de vigia sobre ele, edificou também um outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o aterro da cidade da casa de Davi. Ainda produziu grande quantidade de lança e de escudo. E ele designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhe falou profundamente ao coração do povo, dizendo: olha o que esse rei diz para o povo. Reuniu o povo, e este rei, diante de uma situação que para ele já estava perdido, mas aquilo que eu e você não podemos fazer, nós devemos confiar no Deus de Jacó. E este homem, ele diz no verso 7: sede forte e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército. Por que nós não devemos temer? Por que eles não deveriam temer? Porque ele diz: pois conosco marcha um poder muito maior
do que aquele que está com este grande exército. Aleluia! Não temeis, porque do nosso lado tem o Senhor dos Exércitos, que marcha à frente para nos dar vitória. E disse mais: com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte, o braço do nosso Deus, para nos ajudar, para atravessar as nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Meus amados irmãos, diante dessa situação, o rei Ezequias, ele anima o povo, e dizendo: olha, não devemos temer este grande exército, porque do nosso lado tem um mais poderoso do que eles. Este grande exército que vem, eles têm braço humano, mas o nosso Deus é um braço forte, e Ele vai pelejar por nós. Mas, meus amados irmãos, preste atenção, é neste momento que o inimigo se levanta e tenta colocar o desânimo. É no momento como esse que o inimigo vai usar pessoas e vai dizer para você: não acredite no pastor, não acredite naquilo que o pastor está dizendo. Veja, já morreu muitas pessoas, já morreu pastores, já morreu cantores, já morreu até os crentes, estão morrendo. O que ele quer dizer? Não acredite. Foi isso que o rei da Síria falou para o povo. Olha o que diz no verso 9. Mais tarde, quando Sanaqueribe, rei da Síria, e todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laqui, ele mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e todo o povo de Judá que habitava nestas terras. Olha o que o inimigo diz, irmãos, no momento da adversidade. Assim diz Sanaqueribe, rei da Síria: em quem depositai a vossa confiança, para vos deixardes cercar Jerusalém? O inimigo diz: aonde está a tua confiança? No rei Ezequias. O rei Ezequias está mentindo. Olha o que diz. Ora, quando Ezequias promete: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele o está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e sede. O inimigo está dizendo: olha, não acrediteis na palavra de Deus, porque vocês vão morrer de fome e de sede. Isso é a palavra do inimigo, mas não é palavra de Deus. A igreja está de pé, a igreja ora, e Deus está trabalhando, igreja. Olha o que diz no verso 12. Não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares de seus deuses, ordenando a Judá e a Jerusalém: de diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele ofereceis o vosso perfume queimado como um incenso sagrado? O rei Ezequias, ele trouxe um grande avivamento para a nação de Israel, para o povo de Judá, para Jerusalém. E, meus amados irmãos, este homem agora, olha o que ele fez. O rei Ezequias trouxe um grande avivamento, só que o inimigo agora está se levantando contra este homem. E o inimigo está dizendo para o povo: não acrediteis neste homem. As palavras deles é palavras mentirosas. Olha o que diz no verso 13: não sabeis vós o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos da terra? Porventura, alguma vez os deuses daquelas nações tiveram força para livrar a sua gente das minhas mãos? Por acaso os deuses dos reinos que eu destruí foi capaz de segurar-me a fúria?
É isso que ele está dizendo. Verso 14: de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-vos da minha mão? Meus amados irmãos, este homem, este rei, ele não sabe com quem está lidando. Ele está dizendo aqui os deuses. Claro, o mundo tem muitos deuses, mas nós precisamos só de um. Ele é o único suficiente para resolver os nossos problemas, para repreender a enfermidade, para repreender a sede, para repreender a fome. Ele é exclusivo, Ele é o Senhor da glória, Ele é diferente dos deuses das nações. Verso 15: portanto não vos deixeis iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum teve poder para livrar o seu povo dos meus exércitos, nem das minhas mãos, e nem dos meus antepassados, nem dos vossos deuses tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Os oficiais de Senaqueribe embravejaram ainda com mais impropérios contra o Senhor, o Deus de Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Deus, o Senhor de Israel, para falar contra ele, desafiando, dizendo: assim como os deuses dos povos de outras nações não poderão livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Olha aí, irmãos, o inimigo afrontando o próprio Deus. Mas diz aqui no verso 18: em seguida todos os comandantes e servos de Senaqueribe brandavam na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de atemorizar e os desesperar, e com isso conquistar a cidade. Olha aqui a estratégia do inimigo. O inimigo, ele tenta colocar medo, pavor, para que nós venhamos deixar de acreditar em Deus, no Deus de Jacó. A estratégia dele era colocar pânico, pavor, para enfraquecer o povo, para que o povo não viesse confiar na palavra de Deus, para que o povo viesse deixar de orar, para que o povo viesse deixar de se consagrar ao Senhor. Essa é a estratégia do inimigo, para nos deixar fraco. Não vamos cair nisso, porque o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. No verso 19, gritaram ultraje contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizaram os deuses das nações pagãs. De fato, não passaram ele, os deuses, feito pelas próprias mãos dos homens humanas. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus dos céus. Diante desta situação, irmãos, o rei e o profeta clamaram ao Senhor, e o Senhor o ouviu. Olha o que diz no verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados e líderes oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada por suas terras, sob um profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, os seus próprios filhos, investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Meus amados irmãos, aonde está a afronta agora? Este homem desafiou o próprio Deus. E aonde está aquele grande exército? Um anjo só.
naquele dia, matou 185 mil soldados assírios. Então, meus amados irmãos, é diante desta situação que nós iremos analisar este salmo, esse cântico, esta poesia, composta pelos descendentes de Corá. Nós vemos que o Deus de Jacó estava com o rei Ezequias, estava com o povo e estava também com o profeta Isaías. E ele está conosco também. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que o inimigo no tempo da igreja, o inimigo no tempo da igreja primitiva lançou grande perseguição na igreja. O inimigo, mais uma vez, o inimigo é sagaz. No verso 1 do Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É neste momento que nós estamos passando, é neste momento de adversidade, que nós devemos tão somente confiar na palavra de Deus, não retroceder, ir à frente. Só quem pode, meus amados irmãos, contra este inimigo que se levantou, é o Senhor dos Exércitos. Deus tem poder para aniquilar, matar, destruir, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é fortaleza e socorro presente na hora da angústia. E Ele diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que haja terremoto, ainda que haja maremoto, ainda que haja tempestade, o salmista diz que nós não devemos nos preocupar, porque o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é socorro presente na hora da angústia. Mesmo que os montes venham a tremer, mesmo que a natureza venha a se levantar, mas nós temos um Deus que criou tudo e tudo está sobre o seu comando. Basta uma palavra de Deus para que tudo isso venha cessar. Por isso que neste salmo ele traz esta palavra de consolo ao nosso coração, uma palavra de encorajamento. Mesmo chorando, mesmo sofrendo a perca dos nossos entes queridos, mas o Senhor, Ele continua fiel, Ele continua a nos guardar e nos proteger. O verso 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que significa aqui águas, irmãos? Nós sabemos que no começo da igreja primitiva, o inimigo lançou uma grande perseguição na igreja. No livro de Apocalipse, a gente vê esta passagem. Apocalipse capítulo 12. Olha o que diz, irmãos. Aleluia, Deus. Verso 7. Olha o que diz. Houve então uma guerra no céu.
Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados para a terra. E esses anjos caídos são os demônios que o Senhor repreenda. São contra essa entidade que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter cuidado, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Olha o que diz mais. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que chegou a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denunciava dia e noite perante o nosso Deus. Sabemos que o diabo, ele é acusador, mas ele foi expulso dos céus e ele desceu para a terra com grande ira. Olha o que diz no verso 11. Eles, a igreja, portanto venceram por causa do sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face a morte, não amaram mais a sua própria vida, mesmo de diante da morte, face a face com a morte. Eles não reedificaram as suas próprias vidas, mas venceram pelo sangue do Cordeiro. A força não está conosco, força física. A nossa força vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor, a nossa alegria vem do Senhor. É só Ele, igreja, que nos sustenta no momento de adversidade. Verso 12. Sendo assim, celebrais aos céus, e vós que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolarizado. Portanto, sabe que tem pouco tempo que resta para o fim. O inimigo já sabe que ele tem pouco tempo. E ele desceu para a terra com grande ira, porque ele foi expulso do céu. Não tem mais acesso ao céu, porque Jesus Cristo reina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que dará à luz o menino, o povo de Deus, a nação de Israel. Quando Cristo subiu para o Pai, houve uma grande perseguição. Muitos irmãos foram mortos nas arenas, sendo comidos por feras. Mas isso, irmãos, olha o que diz. Então foram entregue à mulher, à igreja, 2 asas de grande águia, a fim de que pudesse voar para um local que havia sido planejado no deserto, provação, onde seria sustentado por um período de um tempo e tempos e meio de tempo, absolutamente fora do alcance da serpente, proteção de Deus. E foi por esta razão que a serpente fez jorrar água. Olha o que diz no verso 13. Ainda que as águas rungem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua brazeza, o inimigo lançou água. O que é água, pastor? Perseguição contra a igreja, porque ele não tinha acesso ao céu. Foi jogado por terra, e ele sabe que tem pouco tempo, e ele desceu com grande ira, mas nós não devemos temer, porque nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha o que diz: por esta razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher, a igreja, e arrastá-la com a sua correnteza. Vamos voltar para o verso 3 de novo. Ainda que as águas rungem e se perturbem pelos montes, se balem pela sua braveza, perseguição, mas não devemos temer. Verso 16. Contudo, a terra cooperou com a mulher,
abrindo-lhe a boca e devorando o rio, que o dragão fizerá jorrar da sua boca. Então se irou tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Os que obedeceram os mandamentos de Deus e se mantiveram fiéis no testemunho de Jesus Cristo. Assim o dragão se colocou em pé sobre a terra e o mar. Então nós voltando aqui para o verso 3, ainda que as águas se perturbem, ruge pela sua braveza, não devemos temer, porque no verso 4 diz, porque há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Por que eu não devo temer? Por que você não deve temer a igreja, a adversidade? Mesmo que o inimigo se levante, porque há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Que rio é esse, igreja? Jesus Cristo, ele diz, que rio é esse? No Evangelho de João, no capítulo 7, olha o que Jesus diz. 37 e 38. Evangelho de João 7, capítulo 7, 37 e 38. Olha o que Jesus diz. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, dizendo: se alguém tem sede, deixai-vos a mim, para que beba. Verso 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Jesus Cristo, ele nos prometeu águas vivas. E o que é, pastor? É o Espírito Santo que tinha que ser enviado para cuidar da igreja. Jesus Cristo também ofereceu para a mulher samaritana, no Evangelho de João 4, verso 13 e 14. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. E o que é que este rio traz, meus amados? Para a mulher samaritana, este rio trouxe alegria. Aquela mulher era desprezada, aquela mulher não valia de nada. Mas quando ela recebeu este rio de águas vivas, aleluia, ela não se conteve, ela correu e foi transmitir este rio de águas de vida para a sua nação, para o seu povo, para os samaritanos. Louvado seja o nome do Senhor. Este rio, meus amados irmãos, rio de água da água da vida, ele produz vidas, produz alegria. Ele não traz condenação, ele traz salvação para almas sedentas. E o que é que diz mais, igreja? Alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O que é que quer dizer isso, pastor? Quem é o santuário de Deus? Sou eu e você. O santuário de Deus somos nós. Então este rio de vida alegra o santuário de Deus. O cristão não é um derrotado. O servo de Deus não deve estar se lamejando, chorando e dizendo: eu estou perdido, não há solução. Porque há um rio de vida, que nos enche nosso ser. Alegra a cidade de Deus, o templo,
que somos nós. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16. Vamos ler 1 Coríntios 3, 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois nós, é sagrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então por que eu vou ficar triste? Não posso. Porque a água da vida alegra o meu ser, o meu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, traz a alegria de vida, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, no verso 5, olha o que diz: Deus está no meio dela. Deus está onde, igreja? No meio da igreja. Se Deus está no meio da igreja, Ele está no controle. Nada escapa das suas mãos, nada acontece sem a sua permissão. Ele é Deus, Ele está no meio. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já no romper da manhã. Deus nos ajudará no romper do amanhã, porque nós, como um rio de vida, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, amada igreja, não há para temer, não há o que temer, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Descansa o teu coração. Aleluia. E o que é que diz no verso 6, pastor? No verso 6 diz, olha o que diz no verso 6: os inimigos gentios se embraveceram, os gentios se iraram, os reinos se moveram. O inimigo se levanta, está irado, mas olha o que diz: mas ele, o Deus do nosso refúgio, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, olha o que ele diz: os gentios se iraram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Quando o inimigo se levanta, Deus ele escuta a nossa oração e Deus se levanta em nosso favor para dizer: olha, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, não temas. Creia somente na minha palavra, não na palavra do pastor, porque o pastor não tem palavra para entregar para os irmãos, mas a palavra é do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 7, olha o que diz no verso 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Deus está conosco, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. É aonde nós nos refugiamos. Num momento como esse, aonde você tem buscado refúgio? Você tem confiado no homem? O homem não tem nada para lhe dar. O homem pode até inventar histórias, assim como aconteceu com Sanaqueribe. Mas se você tem o Deus de Jacó como teu refúgio e fortaleza, por que temer?
Por que que entra em desespero? Por que pânico? Pastor, mas o vírus está aí. Está sim. Eu digo uma coisa para os irmãos neste momento. Olha, a tua história só vai terminar aqui, quando Deus permitir. Nada fugirá do controle de suas mãos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Deus está refugiado nele, em Deus. Verso 8, olha o que diz. Então, se o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, então ele faz um convite no verso 8. Vinde todos e contemplai as obras do Senhor. O que Deus tem feito na tua vida? Para aqueles que não acreditam, Ele tem feito desolação. Mas na minha vida, Ele tem feito as maravilhas. Ele tem feito maravilha na tua mão, na tua vida, na tua família. Ele tem te protegido, Ele tem te guardado. Então glorifica a este Deus tão bom e tão maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele cessa, basta uma palavra. Sanaqueribe estava afrontando o rei Ezequias e o profeta Isaías. Mas Deus mandou um anjo só. Acabou a guerra. O inimigo bateu em retirada. Basta uma palavra. Este problema que nós estamos enfrentando, ele é minúsculo para Deus. Se nós acreditarmos, igreja, se nós voltarmos para Deus, se nós buscarmos Ele com fidelidade, com sinceridade, isso vai passar. É isso que Ele quer de mim e de você, confiança, para que nós venhamos descansar nele. Ele é o nosso refúgio. Só nele está a esperança. Olha o que ele diz. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros de guerra no fogo. Já era. Só ele. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 10, olha o que ele diz para mim e para você. Verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Se você tem o Deus de Jacó como teu refúgio, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e sobre a terra. E quem é que vai fazer isso? Através de nossas atitudes. No momento como esse, muitas pessoas estão desesperadas, mas nós devemos fazer a nossa parte. Console aqueles que estão sofrendo. Se você tem o Deus de Jacó como teu refúgio e fortaleza, não se preocupe, cuide daqueles que não têm esperança. Ore por aqueles que estão desesperados. A igreja não pode ficar desesperada. A igreja tem que só crer e ver Deus agindo em nossas vidas. Verso 11. Olha o que diz. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Mais uma vez, nessa melodia, o salmista encerra com o verso 11. Verso 10 ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio da igreja. Estou no meio do meu povo. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Assim, meus amados irmãos, assim como Deus libertou o rei Ezequias daquela grande aflição, também Ele está neste momento se levantando ao teu favor para te dar a vitória. Tira este pânico, tira esta ansiedade, confia no Senhor. Esta palavra não é minha, esta palavra é de Deus, e Ele está falando ao teu coração. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por ti e por mim. Então, irmãos, se temos Deus como nosso refúgio, não perca a tua esperança, não perca a tua fé, não entra em pânico, descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Isso não é palavra do pastor Miqueias, isso é a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que Ele diz? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O salmista Davi, escrevendo no Salmo 37, no verso 4, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa-te no Senhor e confia nele, porque Ele tem cuidado de ti. Você tem visto isso, você tem visto o agir de Deus na tua vida. Eu tenho visto neste momento difícil o agir de Deus na minha vida e no meio da igreja. Então não temas, creia tão somente, porque o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, é com imensa alegria, Senhor, estar na Tua santa presença, transmitindo, Senhor, a Tua santa palavra. Eu creio, Senhor, como o Teu Santo Espírito falaste ao meu coração. Está neste momento falando também, Senhor, para os Teus filhos, aonde quer que esta mensagem venha estar chegando. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que esta palavra, Senhor, esteja sendo ministrada neste momento, neste lar, nesta família, aonde se encontra o desespero, a aflição, a angústia, que o Senhor, que o Deus de Jacó, venha estar neste momento, repreendendo esta ansiedade, repreendendo esse desespero, e que esta pessoa venha descansar em Ti e acreditar nas Tuas santas palavras. Pai bendito, muito obrigado por mais este momento, por esta oportunidade, pois nós Te louvamos e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, glória a Deus.